Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Quem está falando aqui é o Gabriel, assessor de investimentos, e hoje eu vou fazer uma aula muito importante para vocês aqui, tá? Dando seguimento aí às aulas que eu me propus aqui a gravar todos os dias para o YouTube e também vai para as outras redes sociais, né? Sobre esse processo de investimento, tá? Então, na aula número um, que foi a aula publicada anteriormente, a gente falou sobre a importância de investir, sobre o que é o investimento. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de investimento. Quais são as possibilidades que existem para você que está do outro lado da tela, para você começar de fato esse processo de investimento. Beleza? Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um like e se tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer tipo de observação, pode deixar aqui um comentário. Beleza? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é o seguinte: quais são os tipos básicos de investimento? Aqui a gente vai falar sobre três grandes tipos, então fica até o final para que você consiga de fato descobrir e entender um pouco melhor quais são os três básicos tipos de investimento que existem dentro do mercado financeiro e que você aí do outro lado pode adquirir para você aumentar a tua renda e alcançar seus objetivos financeiros, beleza? Então vamos lá. Basicamente, eu não vou falar aqui sobre o que é a renda fixa, o que é a renda variável, dentro da renda fixa, quais são as multiplicidades de produtos, né? O que é o CDB, o que é LCI, LCA. Eu vou deixar essa aula que vai ser um pouquinho mais técnica lá na frente. O objetivo realmente aqui é pegar na tua mão e te ensinar o passo a passo o que são as possibilidades de um contexto mais generalizado, tá? Então, basicamente, hoje você tem três tipos de investimento que você pode fazer dentro do mercado de valores, tá? No mercado de investimentos. O primeiro grande tipo vai ser os investimentos no mercado de ações, tá? Então, se você quiser, por exemplo, adquirir uma ação, e aí você pode se perguntar, Gabriel, mas o que é ação, né? A ação é um pedaço de uma pequena empresa, tá? Então, quando uma determinada empresa começa a crescer bastante, eles vão lá negociar para entrar na bolsa de valores, eles dividem lá a empresa em uma quantidade X de ações, e essas ações são negociadas dentro da bolsa de valores. Você, do outro lado, pessoa física, ou pessoa jurídica, pode adquirir essas ações e se tornar sócio dessa empresa. Naturalmente, quando essa empresa distribuir os seus lucros, né, através de dividendos ou juros sobre capital próprio, você vai receber diante da quantidade de ações que você tem. Tá? Então, quando você compra uma ação lá na bolsa de valores, você se torna sócio de uma determinada empresa e essa empresa, na hora que ela reportar seus lucros, né, seus dividendos, ela vai distribuir com você diante da quantidade de ações que você tem. Então, se você compra, por exemplo, uma ação de Vale ou uma ação de Petrobras, e Petrobras e Vale vão distribuir seus lucros, vamos supor que Vale vai te entregar lá um lucro de R$ 1 por ação. Se você tiver uma ação, você vai ganhar R$ 1. Se você tiver duas ações, você vai ganhar R$ 2 e assim por diante, tá? Então, o primeiro tipo de investimento que você pode ter dentro do mercado de valores, de uma forma um pouco mais geral, seria de fato o investimento nas ações, né? Você se tornar sócio de grandes empresas e aí, naturalmente, adquirindo mais ações, você vai ganhar cada vez mais dinheiro, tá? Então, esse é o primeiro grande tipo. O segundo grande tipo de investimentos que existem são os investimentos em títulos, né? Então, o que seria os investimentos em títulos de uma forma geral, né? Que são as famosas rendas fixas. Seria basicamente você emprestar teu dinheiro, né? Fazer uma troca ali, um câmbio, digamos assim. Empresta teu dinheiro para alguém e esse alguém vai receber teu dinheiro e vai te dar um título, que seria um título de dívida, tá? E aí, naturalmente, lá na frente, vocês vão trocar novamente. Então, você devolve o título para o emissor, né? E o emissor vai lá e devolve teu dinheiro ajustado a uma taxa de juros, tá? Então, existem, por exemplo, os títulos públicos federais, né? Que Tesouro Direto é uma possibilidade, por exemplo, que você empresta teu dinheiro para o governo vai lá, devolve dá esse título para você e depois de uma quantidade de tempo, você devolve o título para o governo te devolve teu dinheiro
e esse dinheiro vai ser ajustado em relação a uma taxa de juros ali dentro do período, tá? Então, o segundo tipo de investimento que você pode fazer é o investimento em títulos, tá? Esses títulos podem ser tanto públicos quanto privados. Então, quando você compra um Tesouro Selic simples, que é um título do Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo e quando você está comprando, por exemplo, um CDB, um crédito de depósito bancário, você está emprestando seu dinheiro para um bancão, né? Uma instituição privada, tá? Então, além das ações lá que você compra e você se torna sócio de empresas e recebe o lucro distribuído dessas empresas, você também tem essa segunda opção, que seria investir através de títulos privados ou públicos, né? Mas aí você não recebe um dividendo, o teu dinheiro vai crescendo ali de forma diária, até que lá no dia do vencimento desse título você recebe de volta o teu dinheiro ajustado a uma taxa de juros, tá? E existe o terceiro tipo de investimento, que é o investimento que a maioria dos brasileiros tanto ama aí, que são os famosos fundos imobiliários, tá? Como é que funciona o fundo imobiliário de uma forma um pouco mais geral, um pouco mais grosseira? Basicamente, existem diversos tipos de fundos imobiliários. Esses fundos, eles compram imóveis, tá? Esses imóveis estão espalhados pelo Brasil inteiro. Dentro desses imóveis, existem o que a gente chama de inquilinos. São pessoas que estão usando esses imóveis e pagando um aluguel por isso, certo? Então, essas pessoas pagam um aluguel para o fundo imobiliário, que é detentor daquele imóvel, e o fundo imobiliário, quando você compra uma cota dele, ele distribui o valor desses aluguéis recebidos pelos inquilinos, ele distribui com seus cotistas. Então, muito parecido com o mercado de ações, onde você adquire ali uma posição, uma cota, né? E recebe um dividendo. Nas ações e nos fundos imobiliários é um pouco parecido nesse aspecto. Então, lá nos fundos imobiliários, você está comprando um pequeno pedaço de um imóvel, né? E quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando um pedaço de todos os imóveis que aquele fundo imobiliário é detentor, é dono, tá? Então, através da compra de fundos imobiliários, você tem o rendimento desses aluguéis. O que que torna o fundo imobiliário tão atrativo para a maioria das pessoas que estão começando esse processo de investimento? É que a maioria dos fundos imobiliários paga esse dividendo mensalmente. Então ele vai lá, cobra do inquilino, o inquilino paga o aluguel, ele vai lá e distribui esses dividendos com todas as pessoas que têm cotas daquele fundo imobiliário e ele serve como uma renda passiva para você. Então você tem o teu trabalho, a tua renda ativa, né? E se você começar a comprar cotas de fundos imobiliários, você também vai ter a tua renda passiva, que é um dinheiro que não depende do teu trabalho diretamente, tá? Então, esses são os três grandes básicos tipos de investimento que existem dentro do Brasil, tá? Você pode investir em ações de empresas e receber os dividendos, você pode emprestar teu dinheiro tanto para o governo quanto para empresas privadas e receber os juros por isso, e você pode comprar pequenos pedaços de fundos que são comprados em imóveis e receber os aluguéis dos inquilinos que estão alugando os imóveis ali, tá bom? Então, esses três grandes tipos é o início onde você pode, de repente, iniciar o processo dos seus investimentos para que lá na frente você tenha uma vida um pouco mais rica, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal para a gente crescer. Ontem a gente estava com 15 inscritos, agora a gente já está com 32, então dobramos em um dia, né? Olha aí. E vai ser muito importante você se inscrever para que o sinal cresça e essa mensagem chegue a mais pessoas. Tá bom? A aula de amanhã a gente vai falar como você pode investir com pouco dinheiro, tá? Isso é um grande mito, as pessoas acham que precisa de muito dinheiro, mas não, você pode começar a investir com pouco recurso, tá bom? Então se inscreve aí e a gente se encontra na próxima aula. Valeu e até a próxima. Tchau.